Uma vez eu li uma frase do Byung-Chul Han que eu não entendi muito bem, mas sabe aquele tipo de frase que a primeiro momento você não entende, mas parece que ela esconde uma espécie de revelação, algo que normalmente só depois de muito tempo, só depois às vezes de algumas experiências, às vezes acontece de uma forma rápida, mas que só em uma outra situação é que a gente consegue compreender o que isso significa. A frase em questão, ela diz o seguinte: a verdade é um acontecimento relacional. Eu lembro de ficar pensando sobre isso e só agora, depois que eu terminei um livro chamado A Casa no Macerulho, do T.J. Klune, é que então eu acredito que de alguma forma eu pude entender. E aí, para tentar fazer essa relação e falar um pouco desse livro, que foi o primeiro livro que eu li no ano de 2026, então foi uma experiência muito boa e me fez realmente lembrar sobre o que a gente interpreta como verdade, né? Quais são as verdades que a gente carrega ao longo da vida e que muitas das vezes a gente acha que são verdades imutáveis, né, inquestionáveis. Então, para falar desse livro, de alguma forma eu faço a pergunta se alguma vez você já parou para pensar sobre o que é verdade, então. Porque, como eu estava falando há pouco, eu, por exemplo, já acreditei em muitas verdades, muitas verdades na minha vida. Inclusive verdades, como eu disse, verdades que eu imaginava que eram absolutas a ponto de que nada, nem o tempo, nem ninguém pudesse um dia vir contestá-las, né? Era algo que eu pensava que fosse imutável. Só que acho que depois de ter vivido é que eu pude diferenciar o que seria uma verdade de uma crença, né? Porque acho que, como toda crença, que são essas que a gente carrega, elas, quando a gente põe elas em confronto com a realidade, quando a gente põe ela de encontro com o outro, elas não se sustentam, né? Então, essa é mais ou menos a história que acontece com Linus Baker. O Linus, ele é um ser humano comum que trabalha como funcionário em um órgão governamental. Esse órgão é um órgão responsável por fiscalizar orfanatos de crianças mágicas. É um mundo muito semelhante com o nosso, muito parecido com o nosso, mas que existem seres que possuem magia. São em minoria e acabam sendo controlados pelos os seres humanos comuns que não possuem aquela diferença, né? Então são seres mágicos, são seres diferentes. Então ele, como um ser humano comum, a função que ele tinha então era de fiscalizar esse orfanato, já que essas pessoas que eram diferentes, que tinham essa magia, o que quer que fosse, elas eram consideradas para aquela sociedade em que elas viviam como perigosas, como inadequadas. E aí elas acabam de fato sendo hostilizadas por serem quem elas são. E talvez seja exatamente esse o motivo das pessoas temerem, porque como aquelas crianças elas não se encaixam em nenhum tipo de conceito, não cabem em nenhuma das categorias, não cabem em nenhuma das leis ou em nenhum dos conceitos que de alguma forma o mundo criou para organizar aquilo que entende e poder controlar, né? Então elas não cabem nisso e isso assusta. A gente tem medo do que é diferente, a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo de experiências que a gente nunca passou, exatamente por isso, porque a gente não tem a capacidade do controle. E controle é uma coisa muito relacionada à vida do Linus, né, de alguma forma. O Linus, ele é um homem cinza. Acho que, se não me engano, ele tem cerca de 40 anos, mas a forma como é narrado, o entusiasmo dele pela vida é como se ele já estivesse no fim, como se ele já tivesse desistido da vida, como se ele não esperasse mais nada. E é exatamente porque ele vive numa vida de rotina, um indivíduo extremamente focado nas regras. Ele é daquele tipo de pessoa que está sempre tentando atender às expectativas dos outros. E essa forma de ser dele acaba sendo a forma como ele vai trabalhar, né? A forma como ele vai agir durante o papel dele, que é inspecionar esses orfanatos. Para esclarecer um pouco sobre ele, é um indivíduo ele não tem desvios na vida.
por ele ser essa pessoa extremamente atenta com as regras, com as expectativas, com aquilo que de alguma forma é uma verdade para ele, é a forma como ele desempenha o trabalho, e muito por conta disso, no desempenho desse trabalho ele é considerado como um funcionário exemplar, porque inclusive a história narra que ele foi responsável por fechar de vários orfanatos, porque ele sempre cumpria à risca aquilo que era dado para ele fazer. Ele tinha, por exemplo, os relatórios mais minuciosos, né? E a função dele era, de alguma forma, garantir que nesses orfanatos não houvesse perigo, tanto para as crianças quanto para a humanidade, né? Esses orfanatos, a impressão que eu tenho, o objetivo era, de fato, conter aqueles indivíduos que eram diferentes, separados dos seres humanos comuns, né, da sociedade em que eles viviam, né. Ele era esse tipo de funcionário que cumpria o trabalho dele com muita imparcialidade e rigor mesmo, sempre muito atento ao que dizia a regra, sem aquela possibilidade de virar para a esquerda ou para a direita, sabe? Nunca tendo um meio termo. Era as regras do departamento acima de tudo. Até o momento, então, que ele tem esse primeiro momento de conflito com essas verdades que, então, ele tem, que ele possui, né? Que já vai ser no orfanato. E a história vai começar, de alguma forma, exatamente no momento em que ele é chamado pela diretoria desse departamento para uma missão secreta. E é secreta porque ainda se trata de um orfanato, mas apesar de ainda se tratar de um orfanato, ela é secreta porque uma das crianças que ali viviam era um ser que tinha a capacidade de destruir o mundo, que é o Lúcifer, o anticristo. Como eu falei ainda há pouco, qualquer risco para a humanidade, ou qualquer risco que fosse para aquelas crianças, o objetivo claro do Linus, esperado dele, era então que fosse ordenado o fechamento daquele determinado orfanato, como eu disse, aconteceu nos anteriores. Então, como eu posso dizer, essa história que é narrada pelo T.J. Klune, na verdade vai durante um mês nos levar a conviver junto com o Linus nesse orfanato, que ele é localizado então numa ilha, que é a Ilha de Márcias, cercado por um marcerúlio, por isso que o nome do livro se chama A Casa no Marcerúlio. Então, orfanato que aos poucos a gente vai percebendo ser o verdadeiro lar daquelas crianças, a casa daquelas crianças. Porque nenhum daqueles que entravam ali sequer, de fato, eles eram adotados. Então, para mim, acho que a pergunta principal que o livro faz é: o que acontece com alguém que é tratado como um monstro antes mesmo de ter a chance de escolher quem quer ser? Porque as experiências, então, que a gente vai atravessar junto com o Linus, elas vão se dar especialmente pela relação que ele vai ter, então, com o Anticristo. E é doido porque, a princípio, quando a gente lê Anticristo, pelo menos eu, tive dificuldade de relacionar com a possibilidade de ser uma criança. E aos poucos o livro vai nos lembrando que é o Lúcifer, é o Anticristo, mas que ainda é uma criança. E aí é como a história, pelo menos em mim, ela ganha força. Porque o Lucy, como acaba sendo chamado, é o ponto mais delicado, né? E ao mesmo tempo mais potente da história, porque a criança que poderia destruir o mundo, né, o famoso destruidor de mundos, ainda não deixou de ser um menino, ainda não deixou de ser uma criança. Então a gente vai acompanhar histórias em que ele ri, em que ele pergunta, ele tem medo. E como toda criança existe com a leveza da ingenuidade, né? Que só uma criança tem. Ele não é aquilo que ele nasceu para ser, ao contrário. Ele é aquilo que as pessoas que convivem com ele esperam que ele seja, por conhecerem quem aquela criança tem se tornado, né? Ao encontrar naquele orfanato um ambiente de acolhimento, a gente vai vendo que de fato é uma criança. Apesar de ter uma linguagem muito simples, eu acredito que esse livro ele tem a capacidade de fazer questionamentos de alguma forma profundamente humanos, sabe? Em nos fazer perceber que o maior risco talvez não seja no que alguém pode se tornar, mas no que acontece quando ninguém acredita que
essa pessoa pode ser outra coisa, né? Que a gente vai ver na história do que a expectativa que as pessoas têm sobre o anticristo e a realidade, então, que o Linus vai conviver. Então é o conflito da verdade que ele tinha e a verdade que, junto com a relação com o outro, surge algo maior, uma verdade maior. E aí, de alguma forma, isso se relaciona com a frase do início, né, do Byung-Chul Han, porque nessa experiência que o Linus vai atravessar, esse processo ele passa então a questionar essas verdades que ele tinha e que achava que eram imutáveis, né? Então, ao invés dele dar de cara com o destruidor de mundos, ele dá de cara com uma criança que chora de madrugada porque tem medo de aranha. Então, como a verdade que a gente carrega, as verdades, né, que a gente carrega na vida, elas estão muito relacionadas aos encontros que a gente tem. Então, às vezes a gente acredita tanto numa coisa, a gente acha que nada vai mudar a nossa opinião, até o momento que a gente passa por determinada experiência, a gente encontra uma pessoa, a gente passa por uma situação que, se não fosse por conta do encontro, que nos faz, de fato, ter uma outra visão sobre aquilo que a gente não tinha se permitido ver de forma diferente por toda a vida, é que a gente passa, então, a criar uma terceira resposta, né? Uma terceira via. Eu acredito que é aí que o livro faz a gente perceber como a nossa identidade ela é moldada, de alguma forma, pelo olhar do outro, porque, como eu disse, o Lucy é uma criança, e é uma criança que tem consciência do que o mundo já espera dele. Então, ele sabe que ele tem consciência do pavor que as pessoas têm dele, e que a qualquer momento ele poderia se tornar aquilo que essas pessoas esperam, né? Em um estalar de dedos, destruir o mundo. E aí essa vai ser a tensão, então, que essa criança vai carregar, né? Não o fato de poder destruir o mundo, mas de acreditar que, de fato, esse é o destino, o único destino que ele tem. Ele não teria uma outra opção se não fosse de destruir o mundo, porque de alguma forma ele nasceu para isso, né? Se é que se pode dizer isso. Então surge mais uma pergunta, né? Ou pelo menos eu me fiz essa pergunta, né? Será que a gente já está então condenado ao nascer? O amor então se torna essa porta da possibilidade entre aquilo que nós somos capazes de ser e aquilo que de fato a gente escolhe se tornar. Porque só o amor é que nos faz questionar o mundo a partir daquilo que a gente sente. E ao mesmo tempo que a gente questiona, a gente recebe de volta uma pergunta sobre quem nos tornamos dentro desse mundo, né? A partir disso que a gente sente. Então, no fundo, o que o livro revela é que o amor ele não apaga o potencial de destruição que a gente pode carregar. O Lúcifer continua sendo Lúcifer, mas ao mesmo tempo é o amor que impede que esse potencial se torne inevitável, né? Quando aquela pessoa que nasceu para odiar descobre que ela também pode amar, ela pelo menos tem a sua possibilidade de escolher amar. Então é através desse amor que a gente entende que não é a natureza que vai definir o Lucy, né? Mas o ambiente que ou acolhe ou rejeita. Então não é só pro Lucy, mas acho que para nós todos, né, de alguma forma, que só o amor é que nos livra da condenação de sermos vistos como aquilo que nunca fomos. E talvez de nos tornarmos, né, o que é que seja isso, que se não fosse o amor nós poderíamos ser. Então, ao mesmo tempo que dentro do Linus o amor faz uma revolução, em nós ele também faz, porque ele mexe com aquilo que a gente então acreditava. E é que a gente passa a se questionar se não por conta desse sentimento que agora a gente tem. Então a imagem que ele tinha do destruidor de mundos se desfaz diante dele, né? Ele vê uma criança, como eu disse, tem uma cena que ele acorda todo mundo de madrugada chorando, a casa virando de cabeça para baixo, tudo balançando. E aí eles vão no quarto e ele tá chorando porque ele tava tendo pesadelo com a aranha.
Então, é nessa escrita de uma forma inocente e de uma linguagem que nos leva a sentir. Nós somos, junto com ele, com muita delicadeza e bem aos poucos, a gente vai sendo questionado sobre as verdades que a gente carrega com a gente. E aí eu acho que é nesse momento que a gente começa a questionar essas verdades que talvez a gente carregue na vida, que então, pelo menos eu percebi que tudo que antes parecia de alguma forma mais sólido, já não era mais. Que é o que acontece com Linus, né? E ele, nesse caso, se encontra diante de uma nova versão. Uma versão que já não consegue mais ser como era antes. E é como se do encontro, né, entre eu e você surgisse um nós, né? Entre das duas verdades surgisse a nossa verdade. E entre o Lucy e o Lucy e o Linus surgisse a realidade, né? Ele tinha a expectativa do que seria aquele orfanato, do que seria o Lucy. A verdade dele e a verdade do Lucy se encontraram e surge a realidade, que é o que é. É o que a pessoa experienciou e não o que disseram para ela que seria. Então é uma realidade que só se tornou possível quando as duas verdades se encontraram. E esse é o ponto de virada do Linus, porque é o momento em que ele percebe que as regras que ele conhecia, as leis que ele aplicava, já não condizem com a realidade que agora se apresentava diante dele, né? Se apresenta diante dele. E a partir daí então ele se vê diante de algo novo, que é a necessidade de decidir por si mesmo, a partir daquilo que ele acredita ser correto. Então, pela primeira vez, isso força a sair do automático, né? O automático da vida, a rotina que ele vivia, a cumprir sempre com o que era esperado. E pela primeira vez ele vai se perguntar qual é o motivo de tudo isso, por que eu faço isso? E acho que melhor, talvez ele comece a se perguntar de uma forma diferente, vira para si e fala: porque eu nunca me perguntei isso antes. Pelo menos para mim, é por isso que a frase do Byung-Chul Han veio com, de alguma forma, uma reflexão dessa leitura, porque muitas das vezes, como eu disse, a gente carrega por muito tempo determinadas verdades e algumas delas são carregadas até mesmo de muita dor, sabe? Atravessada por muita dor. E a partir do momento que a gente passa a acreditar nessas verdades, né, de alguma forma, a gente vai deixando de nos permitir descobrir aquilo que existe além de nós, sabe? Como eu disse, as outras verdades, né, que é a verdade do mundo, a verdade que só se revela nos encontros, a verdade que nasce daquilo do nosso relacionamento, de quando a gente se relaciona. E talvez por isso que ao final desse livro entender que tudo aquilo que eu acredito também se constrói. Acho que a partir do que eu vivo, das pessoas que eu amo, dos lugares que eu habito, terminar o livro foi como então receber um abraço, uma estranheza que de fato deixou de ser estranheza no momento em que eu encontrei outras pessoas tão estranhas como eu. Depois de ler esse livro, eu pude olhar ao meu redor, olhar para isso e olhar para mim, de alguma forma entender que o que transforma aquele orfanato num lar é que é um lugar onde as pessoas, cada criança pode existir do seu próprio tamanho, sem precisar se encolher, sabe, para caber, sem precisar se moldar para pertencer. Porque no fundo é aquilo, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que já passou pela nossa vida. E a nossa capacidade de dar, ela nasce na mesma medida daquilo que um dia a gente recebeu. Eu só posso te amar se um dia eu aprendi a amar. Então, eu só posso oferecer amor pra alguém na vida se em algum momento eu já fui amado também. E talvez, no fim, a verdade, não falando de verdade, né, não seja aquilo que a gente procura, mas é aquilo que só se revela quando finalmente a gente encontra alguém, pessoas que a gente não precisa mais se esconder e que a gente não precisa mais mentir. Então, se você chegou até aqui, se você já leu esse livro,
qual foi, como esse livro chegou até você, né, o que você sentiu. Se você ainda não leu, vá ler e depois volte aqui para me contar. Mas deixe um comentário sobre como esse vídeo chegou até você, o que te provocou. Se você ainda não é inscrito no canal e quer apoiar ou quer acompanhar a próxima leitura, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Que de alguma forma, a partir dos encontros, né, que a gente tenha, que a gente possa encontrar aquilo que é verdade para nós, para mais ninguém.